Olá! Nessa série de vídeos a gente está tratando do assunto atendimento odontológico a pacientes com necessidades específicas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre pacientes sob tratamento de câncer. A gente vai falar das demandas, das precauções, dos cuidados, desse paciente que muitas vezes está bem frágil, dos critérios, dos protocolos necessários para um atendimento com segurança, para um atendimento confortável para esses pacientes. Essas informações são fundamentais para o dentista responsável pelo atendimento e também para o responsável da contratação. Muitas vezes é o próprio paciente, muitas vezes não, é algum familiar. Então essas informações, elas são bem pertinentes. A gente começa falando que o INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele conta 500 mil novos casos de câncer a cada ano no Brasil. Esse tratamento, essa doença, ela tem um tratamento individualizado, com várias abordagens. O paciente pode fazer a cirurgia de excisão da lesão, a gente pode fazer a radioterapia, a gente pode fazer a quimioterapia, o transplante, no caso da medula óssea, e alguma terapia combinada, Você faz o transplante mais a quimioterapia, você faz a cirurgia mais a radioterapia, Isso tudo no intuito de melhorar a performance do tratamento, Nos últimos anos, esse tratamento, ele tem obtido resultados muito favoráveis. Eu acredito que a gente ainda não está tão perto assim da cura do câncer, mas nós vamos chegar lá. Existem outras terapias, outras abordagens que, por não estarem tão definidas assim na ciência, eu preferi não citar aqui no vídeo, mas existem outras abordagens, outros tratamentos que estão dando algum tipo de resultado. O dentista, o cirurgião dentista, o atendimento odontológico, que é o tema do vídeo, ele é fundamental. Antes do início do tratamento oncológico, a partir do momento que o paciente recebeu o diagnóstico, antes de começar, é importante ele passar por um dentista. O dentista aí vai formatar, vai facilitar a vida dele de uma maneira muito importante. O dentista também é importante durante o tratamento do câncer, tratamento oncológico, tentando algumas coisas ele pode fazer, algumas coisas é bom ele evitar, mas gerando um conforto, principalmente gerando esse conforto. E também depois do tratamento oncológico, onde ele vai restabelecer todo o problema, tudo que está errado, para restabelecer de uma maneira mais rápida a saúde e o conforto bucal daquele paciente. Poucas clínicas, elas têm clínica de atendimento oncológico, possuem protocolos odontológicos. Eu estou falando poucas, mas eu não tenho esse levantamento para falar com vocês, mas é estarrecedor a informação de que existem clínicas oncológicas que não tem esse procedimento odontológico, porque o cirurgião dentista, ele age na prevenção, no tratamento de afecções, de problemas, de intercorrências causadas pelo tratamento oncológico. Então, o cirurgião dentista é fundamental, até mesmo para o sucesso do tratamento oncológico. Quem está falando isso não sou só eu, quem está falando isso são pesquisas, são dados, são estudos, Então, o cirurgião dentista vai garantir, ele vai melhorar a performance até mesmo do próprio tratamento oncológico, sem contar que ele vai melhorar a qualidade, o conforto daquele paciente, porque o tratamento oncológico tem sim muita manifestação bucal, manifestações que incomodam. Bom, então você tem um paciente que ele foi diagnosticado com câncer e ele está ou vai ser submetido a um tratamento oncológico. Então é preciso uma pesquisa minuciosa, de todas essas peculiaridades daquele mal, daquele câncer, onde que é, qual que é o tamanho, qual que é o envolvimento, quanto tempo esse câncer já existe, como é que esse câncer está afetando a saúde sistêmica desse paciente, como é que é a saúde sistêmica desse paciente, ele tem outra comorbidade, ele tem, qual que é a idade dele, como é que ele vai responder a esse tratamento, como é que está, já começou o tratamento, como é que está a resposta desse tratamento para esse paciente, como é que você tem que formatar perfeitamente, minuciosamente o paciente e o mal. E você vai ver os procedimentos
que você precise fazer. Vai ter procedimento que durante o tratamento você não vai poder fazer, né? Por exemplo, um tratamento que você vai precisar de manipular osso, né? Fazer extração, fazer uma apsetomia, né? Num paciente que está tomando radiação. Você não pode fazer isso, senão você vai ter um problema chamado osteonecrose. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas o dentista, ele precisa de ter todas essas informações para que ele possa fazer o plano de tratamento, um plano de tratamento equilibrado, um plano de tratamento levando em consideração todas essas informações, um plano de tratamento levando em consideração toda a equipe profissional, todo mundo tem que saber o que você vai fazer, a forma, né, que você vai abordar aquele paciente. É feito uma anamnese, né, o exame físico, elaborado esse plano de tratamento, sempre priorizando, né, a prevenção diária, escovação, manutenção diária, né, e a prevenção periódica, que são as visitas que o dentista vai ter que estar perto desse paciente durante todo o tratamento oncológico e depois também, se possível, antes, né, o mais importante é antes. E aí, quais são essas manifestações bucais do tratamento oncológico? Uma das principais, ela chama-se mucosite. Ela aparece de 7 a 10 dias depois da radiação, depois da quimioterapia. Na verdade, é uma infecção bacteriana, fúngica ou viral, né? Na verdade, é uma grande ferida, uma grande afta que pega praticamente toda a mucosa da cavidade bucal. Normalmente, nesse paciente aí, o anestésico tópico ele pode dar um relativo conforto. Mas muitas vezes essa ferida, esse desconforto, ele é tão grande que o paciente se vê impossibilitado de continuar o tratamento oncológico. Então ele tem um problema sério, que é o câncer. Ele começou a fazer o tratamento e uma manifestação bucal, né, não está deixando ele, ou então está impossibilitando, ou então está dificultando ele de continuar aquele tratamento, de ter sucesso no tratamento contra o câncer, que é o principal problema que ele tinha, né? Agora você imagina essa ferida juntamente com uma inflamação gengival já existente, com um foco dentário que você já devia ter tirado antes de começar o tratamento. Então, um dente, um resto radicular, isso aí complica toda a vida de todo mundo. Segundo estudos, pacientes que possuem a cavidade bucal em perfeita ordem, com saúde, entram para o tratamento oncológico com a boca numa condição legal, satisfatória, ele tem 5 vezes menor chance de vir a óbito. Ele tem 10 vezes mais possibilidade de sucesso na cura, na recuperação, no pós-tratamento. Então, assim, é muito importante. Quem está falando isso são estudos, não sou eu. Então, tá aí a mucosite. A mucosite, ela incomoda demais, ela é muito chata e dificulta, né, no próprio tratamento de um mal maior, o mal do câncer. Outra alteração do tratamento é a saliva. A saliva fica um pouco mais viscosa no tratamento de câncer. A saliva perde as características, né, as funções normal da saliva, né? Então, a gente precisa sabendo disso e vendo que está acontecendo isso, a gente precisa de prevenir as consequências dessa mudança na saliva. Porque essa mudança na saliva vai diminuir a proteção gengival, a proteção dental, isso vai dificultar toda uma vida e piorar a qualidade dessa vida. Então, a gente sabendo disso, a gente pode, de repente, de alguma forma, contornar esse problema. Outro problema é a imunossupressão, né? Dependendo em algum momento do tratamento oncológico, o paciente ele é exposto à imunossupressão. E aí, por exemplo, pós o transplante de medula óssea, o paciente sofre uma imunossupressão violenta. Isso aí vai expõe o paciente a infecções oportunistas. E a boca é o primeiro lugar que isso se manifesta. A gente falou no início do vídeo sobre a osteonecrose, né? O que é isso? Isso é quando você tem uma radiação, dependendo da quantidade de radiação e dependendo do local da radiação, né? Se for radiação no joelho lá, não tem problema aqui não, mas se for uma radiação aqui, cabeça e pescoço,
você tem um problema de, que a gente chama de osteonecrose, é uma necrose só de você manipular o osso, ele entra em necrose. E isso também é uma ferida muito feia, muito chata, que pode ser grande, pode gerar um desconforto muito grande ao paciente e, sem dúvida, vai afetar o bom andamento do tratamento oncológico. Essa osteonecrose, ela acontece não só por radiação, ela acontece também por medicamento. Tem um medicamento chamado bifosfonado, que uma vez tomado, é muito comum a mulher tomar, isso gera essa alteração no osso, que qualquer manipulação óssea, por exemplo, se a mulher vai fazer um implante, dá tudo errado. Supita aí, então, a necessidade da intervenção prévia ao tratamento oncológico. O dentista, ele precisa de imediatamente após o diagnóstico, ele precisa de entrar em ação. Ele precisa de zerar as necessidades anteriormente ao tratamento. Manter a saúde bucal daquele paciente, buscando maior conforto durante o tratamento, evitar as intercorrências causadas pelo tratamento oncológico e restabelecer tudo, né, após o tratamento. Tudo fica mais fácil quando o dentista fica perto. Infelizmente, essas reações causadas pelo tratamento oncológico, elas muitas vezes são negligenciadas por quem está fazendo o tratamento oncológico. Muitas vezes elas são subavaliadas. O paciente reclama e fala, não, é assim mesmo, todo mundo passa por isso. Elas são muitas vezes subreconhecidas, elas são subdiagnosticadas, né? São subnotificadas, o dentista não recebe essa notificação de que aquele paciente precisa do tratamento e, obviamente, são subtratadas. Então, é toda uma cadeia de atraso aí que gera desconforto para o paciente e, sim, interfere no sucesso do tratamento oncológico. É um paciente, então, resumindo esse atendimento do paciente oncológico, é um paciente difícil do atendimento, principalmente dependendo do estágio da evolução do mal, né? Você precisa de fazer algumas manobras, isso dificulta um pouquinho o seu atendimento, sim. E ele tem um risco muito importante de intercorrência, principalmente porque ele é muito frágil. Então, dependendo do procedimento que você fizer, realmente você vai estar correndo risco, você vai precisar de administrar esse risco para não ter problema em uma intercorrência transoperatória. Bom, quando o paciente então recebe esse diagnóstico do câncer, né, que ele vai ser submetido ao tratamento, ele recebe uma série de informações médicas do que acontece, como é que vai ser, o tamanho do câncer, a sobrevida, enfim, tudo que ele vai passar. E as informações odontológicas que a gente comentou aqui nesse vídeo, né, elas são de função do dentista, o dentista que tem que passar essas informações para ele. Então é a nossa função passar essas informações ou para o paciente ou para o responsável desses cuidados e dessa importância da saúde bucal. Essas informações ela tem que ser passada para todo mundo e com muito enfoque, um importante enfoque na prevenção, tanto a prevenção diária, escovação, fio dental, quanto na visita periódica. Essas informações da prevenção periódica, o dentista, sim, o tratamento de câncer, ele fica melhor, ele fica mais confortável se tem um dentista ali perto. No vídeo de hoje, a gente falou sobre os detalhes do atendimento odontológico ao paciente que está sendo submetido, que vai ser submetido a um tratamento oncológico.